queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 75, Nosso Lar, tema O Umbral, capítulo 12, o tema O Umbral. Estamos terminando já esse capítulo aqui. Eu queria agradecer aos telespectadores, porque nós já completamos 6.400 vídeos. Olha, tem vídeo de tudo quanto é espécie, é lógico, dentro da filosofia espírita, dentro da ciência espírita, à luz da doutrina espírita. Vídeos para tudo quanto é tipo de problema, gosto, esmiuçamento, livro dos espíritos, livro dos médios. Olha, Sueli Caldas Schubert, tem esmiuçamento para demais. 6.400 vídeos. Vamos ver se eu consigo chegar até os 10.000 vídeos, Então, dando sequência aqui, André Luiz diz assim: creio, então, observei que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo. E é nessa zona que se estende os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Nós já tratamos até aqui nos vídeos anteriores, no dia de ontem. Mas eu tenho essa mania de voltar umas 3, 4 linhas, aí eu volto, aí vem mais assunto. E eu gostaria que você ficasse atento também, porque a mensagem não está só no que nós tratamos aqui. Fique observando, porque de vez em quando alguns espíritos se fazem presente, alguns vultos, eles passam aqui. Acabou de passar agora, olha só para você ver. Tá vendo? Isso é uma mensagem, gente. Luiz, mas você não tem medo? Por que medo? Vou ter medo da minha avó? Vou ter medo do Cássio? Vou ter medo do Marcílio? Vou ter medo dos meus amigos que estão aqui? Eu vou ter medo de mim? Eles hoje... passaram aqui novamente. Tá vendo? Então isso é uma mensagem. Amanhã eu vou me ver nessas condições. Você já viu alguns vídeos ser dessa forma? Aqui não só transmitimos o que está no livro, no esmiuçamento, como também você tem a oportunidade de ver alguns vultos, para você aprender a deixar de ter medo. Medo para quê? Tá vendo só? Aqui agora conversando com você, já passou alguns aqui. Não, outros espíritos. É que eu já disse para você. Tem dias que para mim dormir, para me deitar, eu tenho que pedir licença para os espíritos. Falar, você chega para lá, porque senão não vai caber eu aqui. Luiz, você está brincando, né? Eu não brinco com essas coisas. Eu brinco com tudo quanto é coisa, menos com essas. Ô Luiz, mas eles ficam deitados na sua cama. Alguns espíritos amigos que, deita só para poder ver como que eu ajo. Mas aí eles se levantam e vão embora. Cássio mesmo é um folgado. De vez em quando deita na minha cama e não quer se levantar. Para deitar aqui. Vai ter que pagar, meu filho. Então preste atenção nessas mensagens. Esses vultos, essas sombras. São espíritos transitando para lá, para cá. Porque aqui tem outros espíritos sendo tratados. Mas, Luiz, são espíritos do bem? São espíritos do bem. Eles se mostram assim para as pessoas atinar, gente? Acordar. Tá bom. Fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Nós já tratamos até aqui, pois você se lembra do emaranhado de fios, de teias de aranha, conforme eu disse, num túnel, novamente. Então você se lembra. Toda vez que eles passavam, eu vou falar novamente, só para você se ligar mais,
Então, continua Lísias. O prana está repleto de desencarnados e de formas, pensamentos dos encarnados. Nossa, se nós imaginássemos que emaranhado de formas, de pensamentos, gente, desejos, vontades, tudo isso percorre o espaço afora. Pensa da seguinte forma, ó. Você tem um parente que mora na cidade de São Paulo. Você mora aqui em São Sebastião do Paraíso. Há um canal mental entre você e ele quando você pensa nele e ele pensa em você. E aquele canal perdura enquanto vocês estão pensando um no outro. Quando você pensa nele, você se liga nele. E você capta e sente tudo o que ele está sentindo. Sabe aquelas pontadas no peito? Aquele aperto no coração? Aquele mal-estar na cabeça? Aquela dor na coluna? Aquela dor no ciático? Sabe esse mal-estar que a gente sente? Pode observar que 50% está relacionado no fato de você ter pensado em alguém hoje, ontem, antes de ontem, 10, 15, 20 dias atrás, porque o processo é imperceptível. Então as dores que você está sentindo hoje, pode ser que você as adquiriu há 10 dias atrás, quando você pensou em alguém. Você pensou em alguém, os teus pensamentos foram até aquela pessoa, criou-se uma conexão, um canal, você absorveu tudo que a pessoa estava sentindo para você. E ficou no teu campo vibracional, meu bem, essas energias deletérias dele ou dela. Com o decorrer dos dias, essas energias, elas do perispírito, elas foram se transferindo para o teu corpo físico. E o teu corpo físico, como é físico, sente as dores, aquela angústia, aquela melancolia e pam! Uns sofrem infarto, outros derrame e por aí em diante. Depressão, angústia, pronto. Eu sou um desses que sofre essas situações. E é preciso entender também que, sabe o bem que você hoje está sentindo? Nossa, hoje eu estou numa paz, numa felicidade. Pode ser que ontem você pensou em alguém que estava muito bem. E essa conexão você absorveu o bem-estar, o otimismo daquela pessoa. Mas é aquela pessoa passou mal? Não, porque aquela pessoa é uma fonte de energia otimista, né? Que você pensou nela e você absorveu só coisas boas. Acabar de passar novamente. Então é assim que funciona. Mas quando aquela pessoa pensa em você também, se você está bem, ela sente bem. Se você está mal, ela sente mal. Eu tenho amigos que me dizem assim: Luiz, quem ama, cuida. Pois quando você está mal, passar novamente. Quando você não está bem, nós também não estamos bem. Quando você está bem, nós nos sentimos bem. Então olha para você ver a conexão desses meus amigos comigo. A conexão desses amigos comigo é tão forte que se eu estou aqui com angústia no peito e eles pensam em mim, eles ficam na casa deles também com angústia, com mal-estar, eles ficam totalmente desequilibrados.
Isso é conexão, gente. Isso é através da mente. Um dia, a humanidade, todos nós aqui, nos conscientizaremos da importância da nossa mente. Mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Sabe por que nós nos enfermamos? Porque nós não temos disciplina. Sabe por que nós nos enfermamos? Porque nós não somos bons administradores de nossa vida, de nossos atos, de nossas atitudes. Nós não somos bons administradores. Com todo respeito à colocação, nós somos muito desleixados. Sabe? Deixamos tudo para amanhã, tudo para depois. Ah, não, isso não tem importância. Não, uma piscadinha não faz mal. Uma paqueradinha não faz mal. Não, ninguém tá vendo, mas tá sendo registrado na mente. Onde está escrito as leis de Deus? A consciência. Ué, não é? Então vamos lá. O plano está repleto de desencarnados e de formas, pensamentos dos encarnados. Olha só. O plano está repleto de desencarnados e de formas, pensamentos dos encarnados. Allan Kardec pergunta aos bons espíritos, aliás, Hippolyte Léon Denisard Rivail interroga os espíritos mais ou menos assim: exerce os espíritos a influência em nossas vidas? Não só exerce, como são eles que vos dirigem. Aí eu te passo a pergunta: quais os espíritos que te dirigem, que te acompanham? Olha, eu não sei dizer. É fácil, olha. Como anda a tua moral? Como anda o teu caráter? Como anda a tua índole? Que você tem feito em prol da tua evolução, do teu bem-estar, da tua felicidade e da felicidade dos outros? Você tem cumprido com os deveres dos desígnios de Deus? Tenho. Então pode ter certeza que tem ao próximo a você espíritos amigos te auxiliando, que te acompanharão depois quando você deixar o corpo físico. Ai, Luiz, eu estou falho. Eu ando muito falho. Então pode ter certeza que você está sendo assessorado por espíritos de nível, não é? Porque nós estamos rodeados de espíritos. Rodeados. Igual você vê aqui, espírito passando para lá, para cá, para lá, para cá. Aqui é porque é um pronto-socorro, mini pronto-socorro. Mas num bar, no mercado, num shopping, numa praça, na rua, tá cheio de espírito. Consciente e inconsciente. Consciente, aqueles que sabem que já deixaram o corpo físico. E também aqueles que não sabem ainda que deixaram o corpo físico. Porque existe um número inimaginável de seres que ainda desconhecem esse fator. Você entendeu? Então olha aqui para você ver, ó. Porque, em verdade, todo espírito, Lísias dizendo, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que cria, transformam ou destrói. Gente do céu. Em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que cria, transforma ou destrói. Nós, todos os espíritos, nós, não é porque nos encontramos no corpo físico, não. Nós temos a capacidade de irradiar, de radiar, vamos por parte, radiar, irradiar. Nós temos capacidade de construir e de destruir. Nós temos capacidade. Se eu emitir um pensamento negativo na direção de determinada pessoa, e se ela estiver
desequilibrada moralmente, psicologicamente, intelectualmente, essas energias minhas impregna o eu dela, o perispírito dela, desestruturando a imunologia física dela, levando-a a uma perturbação e posteriormente a se sucumbir. Passar aqui novamente agora. Mas se eu penso positivamente, nas pessoas que me pedem oração, direto as pessoas estão me pedindo: Luiz, ore por mim. Beleza. Ore pela minha mãe, pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu oro. Pode ter certeza de que eu oro pelas pessoas da mesma forma conforme eu oro pelos meus filhos. As minhas energias positivas de amor chega àquelas pessoas e as revigora. Revigorando-as, a pessoa se sente melhor, a pessoa se levanta com mais ânimo e vai trabalhar animada. Graças às energias minhas e dos amigos espirituais que uniram as deles com as minhas, mas eu precisei me endereçar o meu pensamento àquela pessoa para servir de canal. Agora, é preciso entender que nós radiamos e irradiamos. Você entende disso, né? Radiamos é o mesmo que radiação. Nós somos energia. Essa energia, esse núcleo de energia, ele radia e irradia. Fora, sai para fora. Então nós podemos construir como nós podemos destruir. Feliz aqueles que constroem, infeliz aqueles que opta em destruir. Infeliz aqueles que usam essas faculdades energéticas, psíquicas, para fins negativos. Pois ele sofre tanto depois, mas é preciso dizer, foi uma escolha dele. Então, olha só, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. A ciência presente, vigente, regente, atual, a ciência, ela não consegue compreender ainda. Por quê? Porque a ciência atual aqui na Terra, ela ainda encontra-se muito apegada ao materialismo. Ela ainda encontra a pegada muito ao orgânico, ao biológico, não é? A ciência, ela ainda não se preocupou muito ainda com o perispírito, o espírito, a lei de causa e efeito, ação e reação. Pois agora, no século XXI, é que estão estudando um pouquinho mais a respeito do perispírito e do espírito. No entanto, recentemente agora, alguns cientistas vieram a público dizendo que a ciência agora confirma a reencarnação. Eu não vi e nem vejo sentido algum no que eles disseram. Ora, Luiz, mas eles disseram que eles agora descobriram a reencarnação. Mas onde é que está a novidade aí? Onde é que está a novidade? Você não acha que eles copiaram essa matéria
de Hippolyte Léon Denisard Rivail, a 18 de abril de 1857. Acabaram de passar aqui agora novamente. A 18 de abril de 1857. Não, porque a doutrina dos espíritos é a maior prova da reencarnação. Pois doutrina dos espíritos, ditada pelos espíritos, a doutrina dos espíritos não é de natureza humana, e sim de natureza divina. É obra dos espíritos. Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele apenas juntou as matérias, compilando-as, separando o joio do trigo, transformando-se em livros. Mas é preciso dizer, a doutrina dos espíritos não é de natureza humana. A primeira revelação é de natureza humana, Moisés. A segunda revelação, Jesus, é de natureza humana. Porque aqui no corpo físico, Jesus esteve. A terceira revelação, uma pleia de espíritos. Por isso, doutrina dos espíritos e não doutrina do homem. A doutrina dos espíritos não se assemelha a nenhuma religião e a nenhuma doutrina do homem. E sim, a natureza dos espíritos. Passaram novamente aqui. Então, olha só para você ver que magnanimidade, que magnitude, que grandeza. Então, quando os cientistas disseram que haviam descobrido, né, que eles tinham descobrido a reencarnação, que reencarnação era fato e tal, e tal, e tal, eu não vi graça nenhuma. Eu agradeço a Deus esses cientistas terem feito isso, porque é uma matéria a mais, né, para as pessoas estudar. Mas aqueles que quiserem estudar essas matérias todas que esses cientistas juntaram por aí, vai nas obras básicas, meu bem. Perca tempo não. Tá tudo nas obras básicas. Tudo. E muitas pessoas ainda dizem assim, eu não estudo as obras básicas porque as obras básicas são obras antiquárias. Antiquário é a pessoa. Passar novamente aqui. Antiquário é aquela pessoa ignorante que não tem conhecimento do que está falando. Porque a pessoa não conhece nem a si próprio. Quanto mais falar de uma doutrina eterna, leis de Deus, delegado a todos nós por nosso Senhor Jesus Cristo e por uma pleia de espíritos. Eu não conheço a mim mesmo e vou dizer que a doutrina é faraônica, é arcaica, enfim, que é isso? É antiquária? De forma nenhuma. Eu não conheço nem a mim mesmo. Como que eu vou? Mas eu conheço a mim mesmo. Não tenho certeza não, tá? Quem pensa estar fazendo alguma coisa alhures é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os pensamentos que afinam com as tendências de cada um. Tá vendo só? Você só encontra lá no umbral, quando você estiver lá com os teus amigos, se você estiver com os pensamentos afinados
na mesma sintonia que o dele. Caso contrário, deixa eu te explicar uma coisa. Aquele amigo teu pode permanecer do teu lado 10, 15, 20 anos e você não o vê. E ele também não te vê. Você consegue entender essa dimensão? Essa falta de sintonia, de vibração. Você não o vê e ele não te vê. Durante 10, 15, 20, 30 anos. E ali do teu lado. 24 horas. Vemos isso nas obras de André Luiz. Os mentores, eles transitam para lá, para cá, no meio desses espíritos, e os espíritos não os vê. E há muitos espíritos que eles também não vê. Ainda mais quando eles têm um programa em socorrer determinado espírito. Eles não se preocupam em enxergar outros espíritos para não gastar as energias que eles possuem, que eles têm. Porque o objetivo é aquele. Então eles não se preocupam com outros, porque ao se preocupar com outros, eles gastam energia além da conta. Conforme já dissemos em outros vídeos, 3 por 3 metros cúbicos nas regiões umbralinas pode caber 1 milhão de espíritos em 3 por 3 metros cúbicos. E esses 1 milhão de espíritos nesses 3 por 3 metros cúbicos, cada um numa faixa vibratória, sem ter contato um com o outro. Um dia, só para você entender, os mentores, ao socorrer um primo teu, vamos pensar assim, você, num departamento espiritual já mais lúcido, pergunta assim, mas eu gostaria de saber tanto do meu primo. Onde que está meu primo? Ora, mas você conviveu com ele naqueles 3 por 3 metros cúbicos durante 20 anos e você não conseguiu percebê-lo? Não. Pois é porque você estava numa faixa vibratória e ele em outra faixa vibratória. Gente, semelhante atrai semelhante. Sabe os obsessores que me apurrinha e que te apurrinha, que te perturba? Passaram aqui agora novamente. Vibração. Você sabe por que esses espíritos estão passando aqui, tudo aqui? São amigos meus. Você sabe por que eles estão passando aqui? Porque eles estão em sintonias comigo. Porque se eles não tivessem, eles não estariam aqui. Eu não os viriam aqui. Passou aqui de novamente, ó, só vou mostrar para você. Tá vendo só que coisa legal? Isso é uma mensagem, gente. Então, se eu não estivesse em contato com eles comigo, todos na mesma faixa, sabe por que os espíritos das trevas, obsessores, nos apurrinham? Porque nós permitimos, nós nos prendemos a eles nas mesmas faixas. E os do bem também. Você não quer ter a presença dos obsessores? Não. Trate bem os obsessores, fazendo o possível para que os bons espíritos se aproximem-se de você. É assim. Até o próximo vídeo, porque não deu para terminar hoje o capítulo O Umbral.